paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais um domingo. A nossa escola bíblica dominical está começando. Eu quero, nessa hora, convidar você a orar comigo ao Senhor, pedir a bênção dele sobre nossas vidas, pedir que o seu Espírito Santo nos ilumine, nos encha de graça, nos conceda o entendimento daquilo que a sua palavra quer nos mostrar nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma manhã de domingo em que nos reunimos para juntos estudarmos a tua palavra. Visita cada lar nessa hora, visita cada família. Deus, e que teu nome seja glorificado por meio do estudo da tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da nossa aula de hoje é as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. O texto base da nossa aula é Atos capítulo 2, do verso 37 até o verso 47. O objetivo da nossa aula é demonstrar que uma igreja cheia do Espírito Santo apresenta os absolutos do Evangelho, tem firmeza doutrinária e possui comunhão com Deus e comunhão com os irmãos de sua comunidade local. O primeiro sermão, estudamos semana passada, pregado pela igreja primitiva, pregado pelo apóstolo Pedro, era um sermão que era fundamentado na Escritura, que tinha Jesus Cristo como o centro e chamava o homem ao arrependimento, confrontava e também consolava, confortava. Após esse primeiro sermão, a igreja de Jerusalém passou de 120 membros para cerca de 3.000 membros. E aqui, nessa aula de hoje, nós estaremos estudando, meus amados irmãos, como que esses membros viviam. Uma igreja formada por 3.000 pessoas. Vale ressaltar aqui, Pedro, no seu primeiro sermão, teve uma aceitação absurda. 3.000 convertidos realmente é um número bastante razoável. Mas devemos esperar que sempre ao pregarmos um sermão fundamentado na Escritura, centralizado em Cristo, e que confronta, chama ao arrependimento e conforta, nós teremos essa quantidade de convertidos? Evidentemente que não. O Evangelho não é pragmático, o Evangelho não tem essa questão da obrigatoriedade dos resultados humanos. Não somos nós que convertemos, não somos nós que transformamos as vidas. O exemplo disso está aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 7. Estevão prega um sermão muito semelhante ao sermão do apóstolo Pedro e, ao invés das pessoas se converterem, as pessoas o apedrejaram. Então, o importante é você pregar a verdade, que as pessoas se convertam ou que as pessoas apedrejem você. Mas não deixe de pregar o Evangelho de Jesus, a verdade acerca de Jesus, a vida eterna que só pode ser dada por meio de Cristo Jesus. Mas o que a igreja de Jerusalém tinha de tão especial? O que essa igreja tinha que nos chama tanto a atenção? É importante que se pense nisso aqui. A igreja de Jerusalém tinha doutrina e tinha vida. Era uma igreja que tinha credo e conduta. Era uma igreja que tinha palavra e tinha poder. Existiu durante um período, hoje esse termo está menos em voga, menos em moda nos nossos meios, no nosso meio evangélico, mas houve uma época no meio evangélico que se dizia que havia dois tipos de igreja: a igreja da palavra e a igreja do poder. Isso é um equívoco absurdo, porque é impossível uma igreja ser uma igreja de poder sem que ela seja uma igreja que tenha a palavra de Deus, que pregue a palavra de Deus. Entretanto, durante muito tempo, esse termo controverso reinou em nossos arraiais aqui. A igreja de Jerusalém, então, ela tinha doutrina e tinha vida, ou seja, tinha conduta e tinha credo, mas também tinha quantidade, tinha qualidade. É isso que realmente nos chama a atenção. Visto isso, vamos então aqui passar a entender, à luz desse texto de Atos capítulo 2, do verso 37 ao verso 47, quais são as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo.
E esse texto vai dizer para nós que a primeira evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é a presença dos absolutos do Evangelho. A palavra diz assim para nós, Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 41, a palavra vai dizer assim, peço a você em casa que acompanhe essa leitura comigo, a palavra diz, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras de testemunho e exortação, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000. Esse texto tem alguns absolutos do Evangelho que são inegociáveis para a igreja. A igreja não pode, de forma alguma, negociar esses absolutos aqui. E o primeiro absoluto do Evangelho que aparece aqui, nesse texto, no finalzinho do sermão do apóstolo Pedro, é o absoluto de que Jesus Cristo é o Salvador. No verso 38, Pedro vai dizer assim, arrependei-vos e seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados. Jesus é o Senhor da salvação. Jesus é um absoluto que uma igreja jamais pode negociar. A palavra diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14, versículo 6. O fato de Jesus ser o caminho, a verdade e a vida exclui todo o resto. Todo e qualquer pensamento que se pressuponha verdadeiro precisa ser avaliado, medido por essa expressão. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. E se nós não nos apegarmos a essa verdade, o nosso evangelho estará sendo pregado, será falso. Jesus é o Senhor da salvação. O segundo absoluto que nós temos aqui nesse texto é o absoluto que vai dizer para nós que a salvação é um ato da soberania de Deus. Isso para nós também é por demais significativo. O texto vai dizer para nós em Atos capítulo 2, verso 39, depois no verso 47, lá no final do texto que era estudado hoje, a palavra diz assim, pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, verso 47, no finalzinho o texto diz assim, quanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos, de uma forma muito clara, uma demonstração de que a igreja primitiva compreendia o absoluto da soberania de Deus na pregação do Evangelho, porque a pregação da igreja primitiva era uma pregação que dizia que a salvação é pela graça. A expressão usada no verso 39, quantos o Senhor chamar, demonstra para nós que a salvação ela não está no domínio da igreja, não faz parte do controle da igreja, não está no controle de nenhum pregador a salvação, não está no domínio de nenhuma denominação. A nós compete pregar essa salvação, anunciar essa salvação, proclamar esse evangelho que salva, que liberta, mas a salvação é algo que pertence a Deus, é da administração de Deus, está no controle de Deus, tanto quanto dele chamar. Dizer que a salvação é pela graça e que é um ato da sua soberania, também nos impõe um fato importante, é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. Então a salvação não depende das minhas estratégias, não depende daquilo que eu faço da igreja, não depende dos métodos que eu utilizo para atrair pessoas para os meus cultos. A salvação não depende disso, porque é o Senhor que acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. A salvação é um ato da soberania de Deus, depende dele e é pela graça.
Deus nos salva por sua misericórdia, não deixando que nós venhamos a receber o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. E nos salva pela graça, nos dando essa graça maravilhosa, esse presente maravilhoso que é a vida eterna, sem que nós o mereçamos. Logo, a salvação é um ato da soberania de Deus. Nenhum homem pode exigir ser salvo. Nenhum homem, por mais piedoso que seja, por mais bom que ele pareça ser, nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho direito à salvação. Ninguém tem esse direito. A salvação ela é um ato da soberania do Pai. Mas o terceiro absoluto também que encontramos nesse texto aqui diz respeito a nós. Os dois primeiros diz respeito ao Filho, Jesus é o Senhor da salvação, e diz respeito ao Pai, a salvação como um ato da soberania do Todo-Poderoso. Mas o terceiro absoluto fala de nós. E o terceiro absoluto do Evangelho mostrado para nós nesse texto está relacionado ao pecado, ao nosso estado de queda, a malignidade do pecado, o mal que o pecado faz à raça humana. Vejam vocês, aqui no verso 38, o apóstolo Pedro, no seu sermão, diz assim: e sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. No versículo 40, no finalzinho, Pedro vai dizer assim: salvai-vos desta geração perversa. Isso nos revela que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que todo homem é pecador, que toda a raça humana está escravizada sob o pecado, e que esse pecado ele é maligno, ele é perverso, que a nossa natureza caída é algo que não pode ser deixado de lado nas nossas ministrações, nas nossas pregações. Logo, o absoluto do Evangelho precisa ser pregado pela igreja se ela quer realmente fazer essa obra. E a evidência de que uma igreja cheia do Espírito Santo está atrelada de uma forma plena à presença desses absolutos aqui. Jesus é o Senhor da salvação. Deus é soberano no ato da salvação e nós somos pecadores. São três absolutos irrevogáveis, inquestionáveis. Precisamos compreender isso de uma forma absoluta. Sem isso, o que nós pregamos não é evangelho. A segunda evidência de que uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua submissão à palavra de Deus. O texto vai dizer aqui para nós em Atos, capítulo 2, verso 42, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até aqui. E cabe-nos uma reflexão nesta manhã. O que é a doutrina dos apóstolos? O que ela significa? O que ela importa para nós? Vejam vocês, a doutrina dos apóstolos era o ensino oral que os apóstolos passavam para os seguidores de Jesus Cristo após a morte de Cristo. E que depois essa doutrina apostólica foi escrita por eles mesmos e colocado nisso que nós chamamos hoje de Novo Testamento. A doutrina da igreja é apostólica, porque Jesus mesmo não escreveu nada. Era a interpretação do cumprimento do Antigo Testamento em Jesus. E aqui nós vamos voltar a uma frase que eu mencionei há poucos segundos atrás. Jesus nada escreveu. O que nós temos na Escritura Sagrada, no Novo, chamamos de Novo Testamento, foi escrito pelos seus apóstolos e por alguns outros seguidores, como Lucas, Marcos, Judas. O fato é que também não há uma contradição entre aquilo que Cristo ensinou e aquilo que os apóstolos escreveram. Não há essa contradição. Não há
esse confronto. Também é importante que se diga que nós não podemos fazer aqui uma distinção entre aquilo que Cristo ensinou e entre aquilo que a Bíblia diz. Isso é fundamental. É comum se ver, principalmente nas redes sociais, frases como: entre o que Jesus ensinou e o que a Bíblia diz, eu fico com aquilo que Jesus ensinou. Mas cabe-nos uma pergunta importante nesta manhã: o que Jesus ensinou está escrito aonde? Porque Jesus não escreveu nada. O que Jesus ensinou está escrito exatamente na Escritura, que essa gente cheia de sofismas, cheia de meias verdades, tenta deturpar para levar você à incredulidade. Mas Jesus, ele é aquilo que a Bíblia diz. Até porque você não tem nada de Jesus fora da Bíblia também. Então, quando você desqualifica os escritos do Novo Testamento, você desqualifica a Bíblia, você está desqualificando o próprio Senhor Jesus. Porque você não tem nada de Jesus fora da Escritura e você não tem nada escrito do próprio Jesus. Então, cabe-me colocar aqui a frase do C.S. Lewis, quando ele vai dizer que se Jesus Cristo não é aquilo que a Bíblia diz que ele é um charlatão ou um louco. Mas louvado seja Deus, palavras do C.S. Lewis, que Jesus Cristo é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele é. Louvado seja o nome do Senhor por causa disto. Não há uma contradição entre o que Cristo ensinou e aquilo que os apóstolos escreveram, até porque o que Cristo ensinou foram os apóstolos que escreveram. Então, essa é a nossa segunda evidência. E a submissão à Sagrada Escritura, à palavra, à doutrina dos apóstolos, é aquilo que os apóstolos escreveram, chamamos de Novo Testamento. A doutrina da igreja ela é apostólica, mas a expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos tem indicativos bem interessantes para nós. E o primeiro indicativo dessa expressão que perseveravam na doutrina dos apóstolos é de que esses crentes primitivos eles eram ensináveis. Vejam vocês que esses 3.000 crentes aqui foram oriundos do judaísmo. Aqui tinha gente que conhecia o Antigo Testamento, que foi criada numa cultura moralista, uma religião moral, até legalista, conhecia os ensinos acerca de Javé, conhecia os mandamentos de Deus. E quando Pedro prega a salvação, que esses crentes, esses homens se convertem a Jesus e eles começam a ser discipulados, doutrinados pelos apóstolos, e eles perseveravam nessa doutrina, indica para nós que são homens e mulheres ensináveis. Não havia lugar aqui para o pensicismo, para o achismo, para o intenticismo. É comum você ouvir as pessoas fazendo certos comentários e colocam: eu acho que é assim, eu penso que é dessa forma, eu entendo dessa maneira, e isso sem um fundamento adequado, histórico, teológico, bíblico. Os crentes tinham sede pela sã doutrina, não havia espaço na igreja primitiva para o anti-intelectualismo. Não havia isso, não havia essa discussão de que a teologia exclui o crente, de que a doutrina divide, de que você estudar a Bíblia não é importante, o importante é estudar coisas da atualidade. O importante é estudar a Bíblia. Esses crentes gostavam de pensar, não havia lugar para a subjetividade, não havia lugar para a superficialidade. Não eram homens superficiais, eles queriam conhecer mais, queriam ter mais intimidade. A expressão perseveravam na doutrina dos apóstolos nos indica também que esses irmãos não julgavam a Escritura, se submetiam ao julgamento da Escritura. Cuidado para que em nossas muitas pesquisas fora do eixo ortodoxo não venhamos a julgar a Escritura Sagrada, a nos colocarmos acima da Bíblia.
A expressão perseverar na doutrina dos apóstolos também nos indica que eles não viviam sob a batuta da experiência pessoal. Eles não viviam sob a batuta das visões e revelações extra-escritura. Eles viviam subordinados à própria palavra. Isso é por demais significativo, porque a palavra diz, aqui mesmo em Atos capítulo 2, a partir do verso 43, que muitos sinais e prodígios eram realizados por intermédio dos apóstolos. Mas o fundamento desta igreja, esses crentes não eram subordinados a esses sinais, não eram subordinados a esses prodígios, não eram subordinados a esses milagres. Eles perseveravam na doutrina. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por que o ensino apostólico ele é importante? Ele é importante porque Jesus disse aos apóstolos que eles receberiam o Espírito Santo, que os ensinariam todas as coisas e que também os lembraria daquilo que Cristo havia ensinado. Vejam vocês, volta um pouco a sua Bíblia, em João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, João 14, 26, a palavra diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito ensinaria aos apóstolos coisas que Jesus não tinha ensinado. É isso que Cristo está dizendo aqui para nós. Mas não só isso, que o Espírito Santo também nos faria lembrar daquilo que Cristo havia dito. O fato é que os apóstolos produziram material sagrado, produziram material inspirado, o Novo Testamento que nós conhecemos hoje como Sagrada Escritura. A doutrina apostólica também é importante, porque esses homens conviveram com Jesus. Aqui de novo nos compete calçar as sandálias da humildade. Porque se estes homens conviveram com Jesus, foram contemporâneos de Jesus, quem você acha que conhece mais de Jesus? Eles que conviveram com Cristo, que andaram com Cristo, que comeram com Cristo, ou os teólogos liberais do século XIX, XX e XXI? Quem conhece mais do ensinamento de Cristo, da doutrina de Cristo? Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, Lucas, Judas, ou você e eu, 2000 anos depois? Precisamos ter humildade de olhar para trás e compreender que estes homens estiveram com Jesus, por isso que eles escreveram é fundamental. Também é importante a doutrina apostólica, porque ela diz para nós que o ensino do Evangelho, que a doutrina do Evangelho não começou quando você e eu nos convertemos. Tem 2000 anos de história. O ensino apostólico nos ensina, nos ajuda e nos livra dos extremos. Nós tivemos extremos na história da igreja. Vejam vocês. Tivemos o primeiro extremo praticado logo nos primeiros séculos do cristianismo por um homem chamado Marcião. Marcião tinha como objetivo retirar da igreja tudo aquilo que se referia ao Antigo Testamento. Então ele elaborou uma escritura com o objetivo de tirar tudo aquilo que era o Antigo Testamento. Isso foi um horror. Um horror. Mas nós tivemos um outro extremo, os judaizantes, que queriam subordinar a igreja exclusivamente ao Antigo Testamento. Esquecer que Jesus tinha vindo para a cruz, tinha consumado o plano eterno de salvação, tinha pago o preço pelos nossos pecados, e que a salvação era e é pela graça. Então a doutrina apostólica nos leva, nos ajuda, nos protege contra o extremo de subestimar a importância ou reduzir a importância do Antigo Testamento para a igreja hoje, bem como nos ajuda, nos protege, nos defende de superestimar esta importância.
Antigo Testamento e Novo Testamento, ambos têm a mesma importância, são de importâncias iguais. A diferença é a seguinte: o Antigo Testamento sem o Novo, ele está incompleto. Ele precisa da consumação. O Antigo Testamento se cumpre no Novo. O Novo Testamento sem o Antigo, ele perde a sua base. Como que eu vou falar da doutrina do pecado se eu não tenho o Antigo Testamento? Por que Jesus teria que vir e morrer na cruz se o Antigo Testamento não faz sentido? Percebe como é uma loucura você desclassificar ou um ou outro, ou você supervalorizar um e diminuir o valor do outro? A doutrina apostólica nos ajuda a não cometer esse tipo de erro aqui. O que é importante para nós? É que as nossas pregações sejam bíblicas. Ela pode ser criativa, imaginativa, contextualizada, mas ela precisa ser bíblica. Tem que ser bíblica. A terceira evidência de que uma igreja é cheia do Espírito Santo é a sua comunhão vertical, a sua comunhão com Deus. Eu quero começar lendo aqui o verso 42, depois vamos discorrer em outros textos dessa porção do livro de Atos. A palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É essa expressão aqui que baseia esse ponto da nossa aula de hoje. A nossa comunhão com Deus, ela se revela em primeiro lugar por meio de uma vida de oração. Sem vida de oração, a nossa comunhão com Deus, ela é apenas fictícia, superficial, eu diria que até fantasiosa. Esses crentes, eles oravam, perseveravam na oração. Quero lembrar que o Espírito Santo desce, é derramado sobre a igreja quando a igreja estava orando. Aqui, a oração ela é por demais importante para nós como igreja, porque orar não é falar com o governador do seu estado, não é falar com o prefeito da sua cidade, não é falar com o presidente da república. Orar é falar com aquele que levanta reinos, que derruba reinos. Orar é falar com aquele que desvia cursos de rios, que abre o mar. Orar é falar com aquele que fala para as ondas do mar se acalme e elas se acalmam. É mandar que o vento cale-se e o vento se cala. Orar ao Senhor Todo-Poderoso é orar àquele que por meio da sua palavra ele suscita um dilúvio e também acalma tempestades. É necessário que nós tenhamos vida de oração. A ausência de oração em nossas vidas indica de uma forma muito clara de que também não temos essa comunhão vertical, essa comunhão com Deus Todo-Poderoso. Então a comunhão com Deus se revela em primeiro lugar por meio de uma vida de oração. Em segundo lugar, a comunhão com Deus, a comunhão vertical, ela se revela por meio do temor a Deus. O texto diz isso aqui para nós em Atos capítulo 2, verso 43. Vai dizer: em cada alma havia temor. A comunhão com Deus nos leva ao temor. Porque o temor do Senhor brota em nosso coração quando nós conhecemos o Senhor. O conhecimento de Deus nos leva a tratá-lo com reverência, com cuidado, com amor, porque nós o conhecemos, sabemos quem Ele é. Esse conhecimento de Deus nos leva a conhecermos a nós mesmos, quão frágeis somos, quão pequenos somos, a nossa insignificância, o nosso pecado, a nossa ofensa. E quando nós temos esse entendimento da magnitude, da majestade, da grandeza desse Deus Todo-Poderoso, nós entendemos então o nosso tamanho, a nossa condição, e isso nos faz temê-lo. Não é o temor do pavor, do medo de ser castigado, é o temor porque Ele é grande, porque Ele é poderoso, porque Ele é soberano, porque Ele é o único Deus, o Deus vivo. Deus vivo,
esse conhecimento de Deus, que nos leva ao temor do Senhor, muda de uma forma completa o nosso modo de pensar. Nós agora já não pensamos por nós mesmos. Todo o nosso pensamento é baseado, é fundamentado, é contido por meio daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Quando nós conhecemos esse Deus vivo, quando nós conhecemos a nós mesmos e esse temor habita em nós como evidência de que somos crentes cheios do Espírito Santo, não mudamos apenas a nossa maneira de pensar, mas mudamos também a nossa maneira de falar. E aqui eu preciso abrir uma breve janela. Qual é o seu bate-papo na sua roda de amigos? O que você trata nas redes sociais com as pessoas que concorrem contigo? O que você conversa? Como que você se comporta quando está longe das pessoas da igreja? Como você se comporta quando você está distante do seu pai, do seu esposo, da sua esposa? Porque esse temor do Senhor também muda o nosso modo de agir. O temor do Senhor muda o nosso comportamento, muda a nossa vida social, muda o nosso padrão de amizade. Qual tipo de amizade nós temos cultivado? Que tipo de amizade nós temos alimentado? Nós realmente somos pessoas que demonstram, por meio da nossa vida prática, que tememos ao Senhor? Quero, assim como a falta de oração na vida indica falta de intimidade com Deus, falta de relacionamento com Deus, da mesma forma, a falta de temor de Deus indica que nós também não temos comunhão com Ele. Estamos distantes dessa comunhão. A terceira evidência de que nós temos essa comunhão vertical, essa comunhão com Deus, ela se manifesta em nós pelo desejo de cultuar. Esse povo gostava de cultuar. Veja os irmãos, Atos capítulo 2, versos 46 e 47, a palavra diz assim: e perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com aqui todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo para o culto. Irmãos, gente que tem intimidade com Deus, gente que tem comunhão com Deus, gosta de orar. Gente que tem comunhão com Deus, tem temor a Deus. Gente que tem comunhão com Deus, ele gosta de cultuar, gosta de estar no culto. E aqui aparece para nós, nesses dois versículos, o culto a Deus em duas dimensões distintas. O texto vai dizer que eles permaneciam unânimes no templo. Era aquele culto formal, aquele culto de uma liturgia fechada, aquele culto em que o pastor começa com uma oração, a leitura de um salmo, cantando um hino, o ministério do louvor ministrando louvores a Deus ali, em seguida uma ou outra participação, ministração da palavra, um hino final para cumprir o culto, uma oração final, uma bênção apostólica. Era um culto formal, uma liturgia organizada no templo. O povo botava a melhor roupa para ir ao templo. Era o grande acontecimento, era o grande evento, o culto era o grande evento. Havia um preparo para ir para o culto, havia um cuidado para ir para o culto. Você tem se preparado para frequentar os cultos? Você é zeloso quando vem cultuar ao Senhor em comunhão com seus demais irmãos? O crente gosta de culto, mas esse povo não cultuava apenas no templo. O texto vai dizer que eles partiam do pão de casa em casa. Aqui está falando do culto informal. Aquele culto que você não está preso a uma liturgia, não está preso a um formalismo.
Você vai para a casa do seu irmão, vai fazer ali você se reúne, ali você lê a Bíblia, ali pega o seu violão, puxa os acordes, canta umas canções bonitas, louva ao Senhor, e você vai de bermuda, de sandália, de camiseta, com o cabelo raspado, com o cabelo grande, de qualquer forma, é informal. Irmão, seja no templo, seja em casa, cultue, porque gente que tem comunhão com Deus gosta de culto. Culto formal, culto informal, culto de qualquer forma. Gente que tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, essa gente gosta de culto. E o texto vai dizer ainda que esse povo louvava a Deus no verso 47. O texto diz assim, louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Na formalidade, em casa, na informalidade. E o louvar ao Senhor aqui também é bonito, porque esse povo não queria saber onde ou quando. Queria louvar. Não queria saber quem fez o gol. Queria comemorar. Era gente que gostava de louvar o Deus vivo. Você gosta de louvar o Deus vivo? Você tem prazer em louvar esse Deus? Você canta a esse Deus com alegria? A quarta evidência de que uma igreja cheia do Espírito Santo se manifesta por meio da sua comunhão horizontal. É a comunhão entre os irmãos, entre os crentes. Vejam vocês, Atos capítulo 2, verso 42, assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão. Atos 2, 44, 46 e 47. Vejam, Atos 2, 44, todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com singeleza de coração. 47, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. De todo o povo. Não pode haver comunhão vertical sem que haja comunhão horizontal. O contrário é a mesma coisa. Não pode haver comunhão vertical, horizontal, se não há comunhão vertical. Você não pode ter comunhão com seu irmão se você não tem comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com seu irmão, é porque você não tem essa comunhão com Deus vivo. Falta oração, temor, falta desejo de cultuar. Aqui, o escritor do livro de Atos vai dizer para nós que esse povo gostava de estar junto. Era gente que gostava de cultuar junto. Aqui não havia crente autônomo. Aqui não havia gente que dizia, não vou à igreja porque a igreja não me acrescenta mais nada. Ou não vou à igreja porque lá eu vejo muita coisa errada, é ver mesmo. Mas isso não é motivo para você deixar de estar em comunhão com seus irmãos. A Bíblia vai dizer para nós em Hebreus, capítulo 10, capítulo verso 23, que é necessário que estejamos congregando, caminhando juntos. Eles não só estavam juntos na hora de cultuar, mas estavam juntos também nos momentos de dificuldade. O texto diz para nós aqui no verso 44 e no verso 45, o texto diz assim, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida em que alguém tinha necessidade. Eles não estavam em comunhão apenas na hora do culto, como expressão religiosa. Estavam juntos na lida da vida, na dificuldade da vida. Eu preciso, de uma forma bem rápida aqui, porque com certeza você já ouviu isso, que esse texto aqui é a base para o comunismo. Não é, irmãos, prestem atenção. Eu não vou entrar nessa discussão ideológica, porque não é o nosso objetivo. O propósito aqui é falar, ministrarmos nesse texto aqui e não estar falando da questão ideológica. Mas aqui, esse texto aqui nos traz diferenças bem grandes em relação ao pensamento marxista acerca dessa questão da distribuição de bens. Primeiro,
é que essa distribuição de bens aqui era voluntária, não era imposta. Aqueles que vendiam os seus bens, não vendiam os seus bens por imposição de ninguém. No comunismo é assim, eles impõem, o Estado impõe que você acaba com a propriedade privada e você, e todo mundo fica na vala comum. Não é isso que acontece aqui. Aqui não era imposto, era voluntário. Tanto é voluntário que lá no capítulo 5 de Atos, quando Ananias vende aquela propriedade e não entrega todo o dinheiro, mas diz que entregou todo o dinheiro, ele é castigado não porque não entregou todo o dinheiro, mas porque ele mentiu. O Pedro vai dizer para ele, se você tivesse ficado com a propriedade para você, não seria sua. Então, isso aqui não é base para o comunismo, né? É base aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de Deus. Essa igreja, os crentes se ajudavam à medida em que cada um tinha necessidades. Isso também é importante. Eles não distribuíam esses bens entre os mais necessitados de uma forma automática e imediata, não. Era à medida em que alguém tinha necessidades. Também é uma outra diferença para o regime que os marxistas andaram implantando em alguns países aí afora. O fato é que o crente ele é instado a trabalhar para ter com que acudir o necessitado. O crente é chamado ao serviço. Lá no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículos 10, 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo vai dizer assim, aquele que não trabalha, também não coma. Traz a ideia para nós aqui que não dá para a gente viver às custas uns dos outros. Essa expressão aqui, tinha tudo em comum e vendia e distribuía entre aqueles, à medida que alguém tinha necessidade, é porque era uma igreja que tinha gente, muita gente necessitada, mas a igreja de Jerusalém também tinha gente de posses inicialmente. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. Também não é maldição ser pobre. Da mesma forma, o pobre não é mais espiritual do que o rico porque é pobre. Da mesma maneira, o rico não é mais abençoado do que o pobre porque tem dinheiro. Somos irmãos. E como irmãos em Cristo Jesus, devemos sempre acudir o nosso irmão necessitado. Uma igreja que tem gente de posses e que você tem um irmão que passa necessidade a ponto de até mesmo não ter o que comer, tem alguma coisa errada nessa igreja. Não é comum o crente ter riqueza, ter bem desse mundo e não acudir o seu irmão necessitado. Falta, nesse caso específico, essa comunhão horizontal. E se você não tem essa comunhão horizontal, é porque você não tem a comunhão vertical. Estamos juntos no templo, estamos juntos nos lares, sem acepção de pessoas. O ajuntamento não era feito apenas quando era na casa de pessoas mais bem aportadas financeiramente, ou de pessoas mais tradicionais, gente de nome da igreja, da família que dominava a igreja. Não, era de casa em casa, sem acepção de pessoas. Eram sensíveis para ajudar os necessitados. Havia essa preocupação de ajudar o crente que precisava. Havia o desapego ao dinheiro e o apego às pessoas. Não havia o que nós vemos hoje, que é a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. Hoje vivemos a febre do consumismo. Essa febre do consumismo está arrebentando com a nossa espiritualidade. Queremos ter mais, queremos ser mais. As pessoas valem mais por aquilo que elas têm do que por aquilo que elas são. Aqui a igreja de Atos nos ensina que o seu irmão, ele vale muito mais do que todos os seus bens, porque ele é seu irmão. Ele vale mais porque ele é, e não pelo que ele tem. E o partir do pão? O partir do pão aqui também nos trata da questão da comunhão. A comunhão na igreja sempre foi algo demonstrado como necessário. Mais do que necessário, era uma consequência natural da conversão a Cristo Jesus. A igreja de Cristo sempre primou pela comunhão. Em tempos de avivamento, os cultos duram horas de ministração da palavra, horas de louvor, horas todo mundo junto. O povo quer estar junto porque é tempo de avivamento. O que nós vivemos hoje, meus amados irmãos, é tempo de esfriamento espiritual.
não gostamos de estar juntos, não gostamos de cantar louvores juntos, não gostamos de orar juntos, de estudar a Escritura juntos, porque vivemos um esfriamento espiritual siberiano. É uma grande tristeza é com grande tristeza que eu falo isso aqui numa manhã como esta. Mas nós precisamos tirar aqui desta aula de hoje, meus amados irmãos, é que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem os absolutos do Evangelho. Jesus como Senhor da salvação, Deus como soberano da salvação e o homem como pecador. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja submissa à palavra. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que teme a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão vertical, comunhão com Deus, e essa comunhão vertical se revela por meio do temor, por meio da oração, por meio do culto. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem comunhão horizontal, cada crente com comunhão com o seu irmão. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, encerrar nossa aula nessa manhã. Baixa a sua cabeça, vamos orar nesta hora, fecha seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Obrigado por Tua palavra, por Tua Escritura. Te louvamos por cada vida que nessa manhã pode ouvir a Tua sagrada palavra. Ó Deus, nos permita, Pai, nos ajuntar de novo em breve, para que possamos fazer isso juntos, de novo entoar louvores a Ti em comunidade. Abençoa cada lar, cada família, cada filho Teu nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos terminando a nossa escola dominical nessa manhã, nosso estudo em Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 47. Quero convidar você para logo mais às 19 horas estar conosco no culto evangelístico, culto de louvor. Estaremos ministrando uma palavra evangelística. Quero pedir que você chame aquele seu parente, aquele seu filho, seu marido, alguém que mora com você que não seja cristão, que não tenha ainda tido experiência com Jesus, para estar ouvindo a ministração e logo mais às 19 horas. Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até logo mais.